Shalom, queridos. Bom dia. Compensar aqui, né? Tamanho. Shabbat Shalom, queridos. Bom, antes da gente iniciar, a irmã Cláudia pediu para eu lembrar que próximo Shabbat, às 9 horas, vai ter uma reunião com os pais. Tá? Todos os pais das crianças da congregação, sábado que vem, às 9 horas. É isso mesmo, Flavinha? Tá bom. Tá aqui. Obrigado. Bom, para quem não me conhece, eu estou vendo alguns rostos não familiares aí, mas eu sou o Lucas, filho do Alfredo e da Rita, membro dessa casa, esposo da Camila e pai de algumas crianças. Camila está em casa, eu estou com o Otto, está fazendo 30 dias hoje, daqui 15 dias a gente traz ele aí para a gente poder fazer a apresentação dele. Obrigado aí as mensagens de carinho que eu recebi quando do seu nascimento. Amém? Antes de eu entrar na porção dessa semana, eu preciso fechar um assunto. Quem estava aqui na última vez que eu tive com os senhores ministrando a Paraxá, eu fiz um comentário e faltou, o irmão Roberto falou assim, Lucas, tem que acrescentar isso daqui. Eu prometi para ele, ele não está aqui hoje, ele está lá com o Bruno e a Andressa, mas eu preciso cumprir o que eu prometi para ele. O último versículo da última porção que a gente esteve juntos, ele encerrava dizendo, sede santos porque eu sou santo. E eu fiz o seguinte comentário, é interessante que Deus não nos pede para sermos gloriosos porque eu sou glorioso, sedes fortes porque eu sou forte, mas sedes santos porque eu sou santo. E eu falei, ele não disse, sejam perfeitos porque eu sou perfeito. Encerrei a Paraxá naquele dia com esse pensamento. E Yeshua nos pediu sermos perfeitos, né? Apesar disso não estar lá no mandamento da Torá, mas Yeshua, quando aperfeiçoou os mandamentos, quando ele nos ensinou que não deveríamos conduzir as nossas ações pela simples guarda legalista de mandamentos, mas elevou isso ao nível do nosso coração. E não, o pecado não era em adulterar, mas só de pensar no adultério, você já estaria descumprindo o mandamento. Isso é ser perfeito. Então, apesar de a Torá nos dizer ser de santos porque sou santo, Yeshua nos aprofundou e deu mais significado, porque ele sim nos disse, ser de perfeitos porque eu sou perfeito. Tá bom? Da Paraxá de hoje, então. Paraxá Shelash Lehá, envia para ti. A porção, como já foi dito, está de números 13, 14, o capítulo 15 todo, a Haftorá em Josué, e uma porção da Brit Hadashá tem dos evangelhos, mas me chama a atenção a porção de Hebreus 3, de 7 a 13. Se a gente conseguir, a gente avança com essas todas aí. Bom, um resumo da porção, então, começo falando desse resumo para vocês. Os capítulos 13, 14 e 15 de Números nos trazem várias ações que acontecem nesses capítulos, né? Vários episódios, a história é fantástica. Primeiro, Moisés envia espias para explorar a terra de Canaã. Ele chama os espias, chama os líderes da terra e envia, vá lá e vejam como é que é a terra, se é boa, se é má, quem tem, quem não está, e traz esse relato para a gente. Os espias vão, fazem o que Moisés pede, e eles retornam trazendo o fruto da terra, né? Aqui tem uma imagem bonita de que eles trazendo um cacho de uva tão grande que precisava ser carregado em dois, numa vara, né? Um à frente, um atrás, carregando um cacho de uva de um fruto que eles colheram da terra. Então eles trazem o relatório para Moisés, trazem o fruto da terra. Moisés tinha pedido, se conseguirem, tragam lá um fruto para a gente ver como é que é essa terra. Se a terra produz coisas boas ou não. Mas junto com o fruto, eles trazem um relatório negativo da terra, desanimando o povo. Aí tem uma reação negativa da congregação de Israel,
frente ao relato dos espias, e um choro, um burburinho, um levante, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o deserto, a gente não tem condição de entrar nessa terra. Deus se ira e fala, eu vou destruir toda essa nação, Moisés, e vou suscitar uma nação nova, da sua descendência, esse pessoal que eu tirei da terra do Egito, os filhos de Israel não dá, eu vou cumprir minha promessa em você e na sua descendência. Moisés intercede e fala, não faça isso, Deus, o que o povo vai dizer? As outras nações vão dizer da gente, que o Senhor nos tirou para destruir no deserto. Então, Moisés intercede junto a Deus e ameniza ali aquela cólera do julgamento divino, e Deus, então, emite o decreto dele. Tá bom, mas essa geração que reclamou, que murmurou contra mim e falou que nós não tínhamos condição de entrar, essa geração vai perecer no deserto. Vocês vão andar errantes pelo deserto por 40 anos. Depois de 40 anos, é que os filhos que eles falaram que iriam morrer no deserto, morrer na mão dos cananeus, dos heteus, do povo da terra de Canaã, esses filhos é que vão possuir a terra. Tem uma história de um membro da congregação, do assentamento de Israel, que descumpriu o Shabá, e Deus dá o decreto sobre ele, um decreto de morte, né, na época, e encerra a porção falando sobre o tzitzit, que são as franjas, né, que deveriam usar na borda das vestes. Então, os capítulos 13, 14 e 15 da nossa porção passam por esses fatos, esses acontecimentos. Bom, não tem como a gente trabalhar sobre todos eles. A porção é riquíssima, muitas histórias, muitos ensinamentos. E a gente, né, tem muito material para a gente poder trabalhar. Então, eu separei alguns objetivos, né, que eu gosto de dizer, que são os objetivos, o que a gente tem que aprender, o que a gente vai sair daqui hoje sabendo. O que a gente vai sair daqui hoje sabendo. Primeiro eu faço um questionamento para vocês. Por que é que a gente estuda a Torá, gente? O que nos faz sair de casa e vir para cá, aprender, cantar orações milenares, e agora sentar e emprestar os ouvidos de vocês para mim, ou para qualquer outro que estivesse aqui à frente com vocês partilhando a palavra? Nós ouvimos, é uma história, né, uma história talmúdica, que alguém chegou e falou assim, Deus, me ensina a tua palavra, porque eu quero aprender. Deus é misericordioso, Ele vai te dar sabedoria para você aprender a palavra. Mas se você chegar para Ele e falar assim, Deus, me ensina a palavra porque eu quero ensinar para outros, Deus vai te dar sabedoria para você aprender e ensinar para outros. Agora, melhor do que tudo isso, Deus, me ensina a tua palavra para eu praticar. Deus vai ser misericordioso com você, vai te ensinar a palavra, vai te dar capacidade para ensinar para os outros, vai te dar força para praticar e, acima de tudo, Ele ainda vai te dar a vida eterna. Ou seja, estamos aqui sentados em pé, essa troca, qual que é a nossa relação? Nós precisamos colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. A gente estuda não para nos engordar em conhecimento, né? Por que estamos ouvindo? Porque nós precisamos aprender a caminhar, precisamos aprender a andar. Lemos essa palavra e buscamos nessa porção, em todos os sábados após sábados que estamos aqui, buscando como nós podemos nos comportar melhor para trazer o reino de Deus para nós, a terra. Então, eu separei pelo menos 3 objetivos. Se a gente conseguir percorrer esses 3 objetivos, eu trago essa nomenclatura, eu sempre falo, né? Eu sou bombeiro militar de profissão, eu trago essa nomenclatura da atividade nossa. Por que objetivos de aprendizado? Porque é o que eu espero que os senhores, todos vocês, na hora do almoço, consigam identificar qual foi o pecado dos espias. Ao ler essa porção, falam assim, eles pecaram aqui, pecaram ali, para que eu não peque nesse mesmo pecado, para que eu não incorra nesse mesmo erro. Então, primeiro, a gente vai tentar identificar o pecado dos espias. Depois, a gente vai aprender para poder explicar por que é que esses espias trouxeram um mau relato. A terra era boa, por que eles trouxeram um mau relato? A gente viu, vai ver, eles trouxeram cachos de uva que não dava para carregar por um homem. A terra manava leite e mel, eles viram e relataram isso, mas por que eles trouxeram um mau relato?
E um terceiro objetivo, que também está dentro da nossa porção, a gente vai aprender a reconhecer a diferença, a diferença entre pelo menos 2 tipos de pecado, 2 categorias de pecado, tá? Sempre com base nesse texto nosso da Paraxá. Bom, o texto que a gente vai ler está todo no slide, se quiser acompanhar com a Bíblia de vocês, fiquem à vontade, mas eu tenho o texto aqui também. Vou ler com vocês. A gente começa então, no primeiro objetivo, a identificar o pecado dos espias. Então a gente vai ler lá no capítulo 13, a partir do versículo 1, amém? E falou o Eterno a Moisés, dizendo: envia para ti homens, e espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Um homem para cada tribo de seus pais enviarás, sendo cada qual príncipe entre eles. Envia para ti homens. Então, a expressão do nome da nossa porção hoje, ela é a expressão traduzida por envia para ti. O pastor Zé já adiantou bastante para a gente vários do que é, né, esse vai por ti, faça você mesmo. Os exegetas, eles são unânimes. Eles são unânimes em dizer que Deus não mandou enviar exploradores para a terra. E de onde a gente tira isso? Lá de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22. Esses espias que Moisés juntou para espiar a terra, não foi um mandamento de Deus, apesar da Paraxá abrir com Deus falando, envia para ti homens. Por quê? Todos os exegetas, isso é uma unanimidade no meio dos rabinos. Era como se, e isso no texto de Deuteronômio fica muito claro para a gente, Deuteronômio 1, versículo 22. Algo como, Moisés, você não precisa enviar homens para a terra. Eu estou falando para você que ela é boa e que vocês têm condição de tomar essa terra. Mas se você quer, se o povo quer e está insistindo para que você envie homens, envie homens, mas cuida para que sejam líderes. Então, quando a Torá coloca envia para ti homens, era para atender o desejo das pessoas que ali estavam com uma certa insegurança de que, como que a gente vai tomar essa terra? Temos que mandar espia. E é interessante que Deus não proíbe, apesar de Deus conhecer um resultado negativo. Claro que com a onisciência de Deus, presciência de Deus, ele já sabia que aquele negócio não ia dar certo. Ia dar problema. Mas era o desejo do coração da congregação e, quem sabe, até o desejo do coração de Moisés. A Torá não entra muito nesse mérito em Deuteronômio, fala que a congregação de Israel pediu para Moisés para que enviasse espias. Deus conhecia o desfecho, mas ele não impediu. Por quê? Alguns exegetas dizem que Deus guia os homens, cada qual pelo caminho que deseja ir. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja, não é isso? O que Salomão fala lá? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A gente tem que ter cuidado com o que o nosso coração deseja, porque não é um simples fato da gente desejar alguma coisa errada, que Deus vai proibir a gente de fazer aquilo. Muitas vezes a gente vai andar por um caminho errado com a bênção de Deus, mesmo ele sabendo que esse caminho pode nos levar à perdição. Tá? Então a responsabilidade é nossa. Não adianta querer culpar Deus por decisões e desejos nossos. Bom, vamos continuar lendo agora no versículo 17. Para a gente tentar identificar aí o que tinha errado o que esses espias erraram. Tá certo? No versículo 17 nos diz assim: e enviou-os Moisés para espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi aqui pelo sul, e subireis ao monte, e vereis a terra, que tal é ela, e o povo que habita sobre ela, se é forte ou fraco, se é poderoso ou numeroso. E qual é a terra em que habita, se é boa ou se é má?
E qual tal as cidades em que habitam? Se em cidades abertas ou se em fortalezas? E qual é a terra? Se ela é rica ou se ela é pobre? Se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto dela. Deixa a pergunta com vocês. O que tinha de errado? Qual era o erro nessa curiosidade? Eles não tinham direito de saber o que lançar mão desses meios naturais? Todas essas reclamações e murmurações que a gente vê, desde a porção passada, que o povo estava reclamando por causa do maná, né, e agora vai reclamar por causa da terra, se a gente der um olhar superficialmente, eram reclamações aparentemente justas. Olha, como é que a gente vai entrar à terra se a gente não mandar um espia? Essas reclamações aparentemente justas e naturalmente humanas, a curiosidade é um sentimento que a gente tem. Não tem mal aí. É importante a gente chegar no meio termo. Porque senão a gente também fica alienado de tal forma que espera, como o pastor Zé estava colocando mais cedo, que Deus faça tudo para a gente. Então, não há um erro propriamente dito em, poxa, vamos lá espiar a terra, afinal de contas nós vamos ter que pegar em armas para lutar, né? A gente vai ter que entrar naquela terra, vamos saber se a terra é boa ou se é má, vamos saber se a cidade é fortificada ou se não é fortificada, vamos saber se o povo é grande ou se o povo é pequeno. É natural isso daí. Por isso Deus até deixou. E nessa naturalidade, existe um ditado judaico muito forte. Eu já ouvi vários rabinos inscritos, em palestras falando dele, e já ouvi o rabino Mateus, ele gosta muito de usar esse ditado. Creia nos milagres, mas não dependa deles. Creia nos milagres, mas não dependa deles. Faça o que tiver ao seu alcance. Faça o que tiver ao seu alcance para que você consiga alcançar aquilo que Deus está te dando. Não espere simplesmente sentado que o milagre aconteça. Por que eu estou falando isso? O povo errou porque pediu espia. O povo errou porque eles estavam com medo. Não, volto a dizer, é natural esse sentimento nosso. Aí não tem problema. Tanto que o próprio Eterno deixou, apesar de saber o que iria acontecer lá na frente. Mas tome atitudes e faça aquilo que você precisa fazer. Lance mão dos meios que você tem para você alcançar a promessa de Deus. Essa semana, foi ontem, eu estava com a Maria Rita, que é minha filha de 7 anos, e o Noah, um menino de 5 anos. Eu não lembro o que a gente estava conversando dentro do carro. E entrou numa conversa do tipo, eu conversando com eles. Imagina que vocês dois estivessem sentados debaixo de uma árvore na savana africana. Eles gostam de animais, savana, essa coisa. E aparecesse um leão. O que você ia fazer, Noah? Ele, eu ia orar. Aí a Maria Rita falou assim, eu ia correr. Eu falei, o leão ia comer vocês dois. Maria Rita, o leão ia comer você, porque você não, sozinha, você não consegue correr mais do que o leão. Noah, o leão ia comer você, porque só orar e ficar sentado, você ia facilitar muito a vida do leão. Vocês têm que correr e orar, porque correndo e orando pode ser que Deus consiga fazer você correr mais rápido do que o leão, que ele faça o leão tropeçar, mas não fique sentadinho debaixo da árvore orando, meu filho. Maria Rita, pede ajuda para Deus, porque senão você não vai conseguir correr mais rápido do que o leão. Isso foi quinta-feira, quando eu estava voltando para a cruz com eles. Enfim, esse é o espírito. Lance mão das ferramentas que você tem. Não espere sentado que Deus vai fazer tudo por você, que Deus vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. As nossas orações, elas têm que ser no sentido, sim, de que Deus nos ajude, que Deus faça os milagres. Se um milagre vier, ótimo. Mas, se não vier, eu tenho que trabalhar por mim mesmo. Enquanto você está trabalhando, pode até ser que aconteça um milagre. Mas depende da gente trabalhar, depende da gente se movimentar. Isso em tudo.
Isso não é para coisas espirituais apenas. Sempre repito, isso é para o seu trabalho, isso é para o seu cuidado em casa, isso é para as nossas atividades do dia a dia. Não sente e espere as coisas acontecer orando, porque elas não vão se resolver desse jeito. Vamos continuar lendo o versículo o 26, que está ali no cantinho. Bom? E foram e voltaram a Moisés, Arão e toda a congregação. Foram os espias, né? Então Moisés mandou que eles enviassem os espias, onde a gente leu. Vai lá na terra, identifica e traz esse relato para a gente. E se vocês conseguirem ter sorte, traz o fruto. Então eles voltaram. E foram os espias e voltaram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, ao deserto de Parã, a Cádiz. E deram conta a eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. E contaram-lhe a Moisés, e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e também dela emana leite e mel. Este é o seu fruto. E mostraram aquele cacho de uva enorme. Porém, forte é o povo que habita nela, e as cidades são muito fortificadas e grandes, e também nascidos de gigantes vimos ali. Amaleque habita na terra do sul, o Eteu, o Jebuseu e o Amorreu habitam no monte, e o Cananeu habita perto do mar e sobre a orla do Jordão. Primeiro, só uma curiosidade, né? Quando a gente fala, a Torá fala que os gigantes, filhos de gigantes habitam ali, não são gigantes, mas eram assim, estudos arqueológicos mostram isso. Era um povo grande, 3 metros e meio, um pouco mais, um pouco menos. Mas não eram desajeitados, pessoas fortes. Né? Poderiam ser chamados de gigantes. Difícil você encarar um guerreiro forte de 3 metros. Mas eu deixo a pergunta com vocês. Mais uma vez, eles voltaram e trouxeram relato. Moisés pediu para eles verificarem a terra, Moisés pediu para eles pegarem um fruto, Moisés pediu para eles falarem das cidades, se eram fortificadas ou não, Moisés pediu para eles olharem o povo, se era forte ou se era fraco, e eles fizeram. Não é isso? Quem é que habita onde? Está lá, eles trouxeram um relato. No mar habita esse povo, perto do Jordão habita aquele outro povo. E eu pergunto, o que tem de errado nesse relato? O que tem de errado? Não foi enviado os espias? O povo pediu, Moisés enviou. Os espias foram e trouxeram um relato, tal qual eles viram. Aonde que está o erro? Aí a gente entra para a gente tentar começar a responder esse objetivo. Qual foi o erro desses espias? Aí eu digo para vocês, foi mais de um. Rabinos, exegetas, estudiosos, o Talmud, vários textos apontam vários erros. Maimônides traz o primeiro erro e é esse que está grifado para vocês em amarelo. O erro está no mais, em hebraico, éfes. Éfes. Eles poderiam ter dito as mesmas coisas. As mesmas coisas poderiam ter sido ditas, sem a inclusão desse mais. Quando eles colocam que a terra é boa, mana leite e mel, o povo que habita lá é forte, as cidades são fortificadas, vamos se preparar e vamos lá. É uma coisa. Quando eles dizem, a terra é boa, emana leite e mel, mas o povo lá é muito grande. Quando ele coloca esse mais, ele já está dizendo o que ele quer. Ele já está falando para a gente que começou falando bem e vai terminar falando mal. E foi o que eles fizeram. Tem o Rashi, exegeta também muito antigo, vejo o Francisco às vezes falando dele. Na mesma época de Maimônides, aí a gente está lá no século XIII, se eu não me engano, século XIV. Ele fala, quem começa falando bem, acaba por falar mal. Quem começa por falar mal, acaba louvando. E aqui foi exatamente isso que aconteceu. Eles começaram falando bem da terra, mas a intenção no coração,
quando eles colocam, mas, veja bem, a gente está falando essa parte aqui que é boa, bonita da terra, mas a gente não vai conseguir entrar. A gente não vai conseguir entrar porque o povo que habita lá é grande e as cidades são fortificadas. Cuidado com essa intenção do coração. A forma como a gente coloca as coisas revela aquilo que está no nosso coração. E esse mais, eu diria que começa a apontar para a gente o que esse mais trouxe. Eles enfraqueceram o ânimo do povo. Esse mais que eles trouxeram demonstra desde o princípio aquilo que eles queriam colocar. Vemos em Rashi a explicação. A ordem dos relatos ensina-nos a intenção. Quem deseja falar bem, começa com os defeitos e termina por descrever as boas qualidades. Quem deseja criticar, começa por louvar e acaba criticando. A expressão Éfes, o mais, mostra desde o princípio aquilo que estava no coração daqueles espias, que trouxeram esse mau relato. E eles enfraqueceram, né, o coração do povo. Então, após a gente ter visto o relato dos espias, vamos ler só esse versículo aí, é o versículo 30, está cortando ali no cantinho. O versículo 30, para a gente conseguir enumerar e identificar esses pecados dos espias. Lá no versículo 30, diz o seguinte: e Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse. Por que calar o povo, né? Os espias falaram, a gente está pulando alguns versículos, mas o povo entrou em pranto, chorou. Falou, agora não vai dar. Se o povo é gigante, aí chora, rasga as vestes, começa a reclamar. E então Caleb, um pouco mais à frente, que era um dos 12 espias, e Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, diferente do que havia sido proposto pelos 10 espias, né? Foram 12. 10 deram um mau relato. Caleb fez o seguinte: subamos e herdemo-la, pois certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que subiram com ele disseram, não podemos contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós, e difamaram a terra que tinham espiado diante dos filhos de Israel. Eles difamaram a terra, falaram mal da terra. Eles quem? Os 10 que haviam ido junto com ele. Por que a gente sabe dos 10? Porque o texto vai trazendo também depois os comentários de Josué, também animando o povo para subir. Então, dos 12 espias, Josué e Caleb, Josué é o mesmo que dá sequência ao trabalho de Moisés depois, trazem um relato contrário ao que os 10 estavam colocando. E a partir daí, a gente pode elencar pelo menos 3 pecados dos espias. E volto a dizer, por que é importante observar o pecado dos espias? Para que eu não cometa o mesmo pecado, para que a gente não erre no mesmo lugar que eles erraram. Eles enfraqueceram o ânimo do povo. Você tinha um povo prestes a pegar em armas e lutar, não ia ser um negócio fácil, por mais que Deus estivesse do lado deles, ia exigir suor, e o ânimo desse povo foi enfraquecido por palavras colocadas pelos espias. Então, erraram porque enfraqueceram o ânimo do povo. Se você não tem condições de levantar o ânimo de alguém, fica quieto. Fica quieto. Não atrapalhe os outros que estão querendo ir, não. Essa conversa é muito comum, né? Essa paraxá tem muito a ver com que alguns filósofos, esse pessoal que escreve sobre autoajuda, tem coisas maravilhosas lá no meio, mas às vezes parece que é novidade. Gente, não é novidade. Os espias pecaram porque enfraqueceram o ânimo do povo. Então, nessas palestras, às vezes você vê, fala, o cara vai lá, começa o trabalho dele na empresa nova, todo empolgado, aí o outro já olha para ele e fala assim, é porque você está chegando agora. Espera um ano para você vai ver se você vai estar desse jeito. Gente, não enfraquece o ânimo do povo, não. Não enfraqueça o ânimo do seu irmão que está do seu lado. Deixa ele ir na energia. O melhor é que você o anime. Mas se você não tem condição de animar, fica quieto. Mas não enfraqueça o ânimo do seu irmão. Outros
que a Torá fala? Eles difamaram a terra. Eles falaram mal da terra. Eu não vou ler com vocês, mas está na sequência do texto da Paraxá. Os 10 que trouxeram um mau relato da terra, os 10 que difamaram a terra, o que aconteceu com eles? Eles morreram de uma praga, imediatamente. Antes de Deus decretar o juízo dele, do que ia acontecer, vai ficar 40 anos andando pelo deserto, a próxima geração, os filhos de vocês é que vai possuir a terra, os 10 espias que trouxeram um mau relato, né, então, excetuando aí Josué e Caleb, eles morreram imediatamente de uma praga. E aí, um rabino no Talmud traz uma expressão muito interessante. Eles morreram porque difamaram uma coisa inanimada. A terra era inanimada e eles morreram. Aí a gente aplica aquele princípio do calva homer. A gente tem que estar com esse princípio sempre na nossa mente. O que é esse princípio de calva homer, que é uma expressão rabínica? Se difamaram uma coisa inanimada, o decreto deles foi a morte, que dirá se a gente difamar o nosso irmão, um ser vivo, criado à imagem e semelhança de Deus? Os espias difamaram a terra e morreram por conta disso. Que dirá nós se difamarmos o nosso irmão, que é algo inanimado, muito maior do que a terra? Mais uma vez, cuidado com aquilo que a gente fala. Essa porção traz muito para a gente da palavra. Uma palavra para animar, uma palavra para desanimar. Uma forma de apresentar através da palavra e outra forma. Eu apresento, finjo que estou falando bem, passo um açúcar para depois falar mal. E às vezes assim os nossos ouvidos são coaptados, né? A pessoa fala assim, irmão Zé, a irmã Rita, você viu como é que o cabelo dela está bonito hoje? Aí você dá corda. Aí eu começo a falar do cabelo e daqui a pouco eu estou falando mal do chale dela, estou falando mal do que ela fez e deixou de fazer, e a gente é pego despercebido. Começou falando bem, terminei falando mal. E estou aqui maledicendo minha mãe, o pastor Zé, pego de surpresa, e às vezes a gente não tem força de, rompe, pera lá. Não quero ouvir você falando mal de ninguém. Não quero ouvir você difamando o meu irmão. Para com isso, não, alto lá. Não fale mal dos outros. Não fale mal dos outros. Falar mal da terra custou a morte, custou a vida deles. Falar mal do irmão, muito mais pode acontecer. Pastor, eles tentaram minar o plano do eterno, porque já estava lá. O Eterno já tinha dado essa informação para eles já tinham visto, né, do Monte Sinai, era uma terra que emana leite e mel. Então, ao não atentar para isso, eles tentaram minar o plano de Deus, desanimando o povo, difamando a terra. Então, aqui eu aponto pelo menos 3 pecados dos espias, para que a gente fique atento e não os repita, tá ok? Enfraqueceram o ânimo do povo, difamaram a terra e tentaram minar o plano do eterno. Bom, mas tem mais. Vamos no versículo 32. Vamos dar sequência aqui no versículo 32. E difamaram a terra que tinham espiado diante dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é uma terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos a gente forte e os filhos gigantes de gente forte. E nos consideramos como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles. Preciso contar uma história para vocês, do que a gente traz, que a gente encontra na tradição oral. Por que a tradição oral é importante, né, gente? Porque ela conta ali alguns segredos passados de pai para filhos há milhares e milhares de anos, e às vezes são segredos que estão ali escondidos no texto da Torá. O que a tradição oral conta para a gente sobre a terra consome os seus moradores? Os rabinos dizem, a terra era uma terra de gigantes. Era um povo que tinha uma característica física.
12 espias não passariam despercebidos, né? Difícil você esconder 12 espias, passando na cidade, entrando, tentando pegar lá um fruto da terra, saindo de uma cidade, indo para outra, passando para outra, né? O relato conta que eles deram uma volta pelo sul, passaram e voltaram, eles ficaram 40 dias. Difícil você esconder 12 pessoas andando por 40 dias. A tradição oral conta que Deus enviou na frente deles uma praga que causou mortandade. E muitas pessoas da terra estavam morrendo. Então, nesses 40 dias, as cidades pelas quais eles iam passando, as pessoas estavam voltadas para os seus enterros, voltadas para os seus velórios, voltadas para as suas tradições, tristes, de tal maneira que eles sequer atentaram para a presença dos 12 espias. Isso não está na Torá, viu, gente? Isso faz parte da tradição oral. De tal forma que, por um milagre, Deus ajudou para que os 12 espias passassem despercebidos. Mas até isso eles conseguiram inverter e falaram, a terra consome os seus moradores. As pessoas estão morrendo naquela terra. Mais uma vez isso mostra como que a intenção do coração deles já estava dando uma indicativa de que, eu estou procurando um motivo para dar um mau relato. Tá certo? E assim éramos como gafanhotos. A gente leu. E assim éramos como gafanhotos. Aqui, a gente apontou que o Maimônides diz que o mais foi o grande problema. Um outro rabino, o Rebbe de Kotz, ressalta que a raiz estava, o pecado dele estava enraizada nessa expressão. O que diz o versículo, gente? Deixa eu voltar. Finalzinho do versículo... Passando dobrado aqui. O finalzinho do versículo. E ali vimos gente forte, os filhos de gigante, de gente forte. E nos consideramos como gafanhotos. Até aí tudo bem. Sou pequenininho, estou me considerando como gafanhoto. Agora, quem disse para eles que assim éramos aos seus olhos? Quem falou para os espias que os moradores da terra também consideravam eles como gafanhotos? Isso veio deles. Eles se consideraram incapazes. Eles projetaram a deficiência deles nos outros. E desconsideraram o que o Eterno poderia fazer. Então, uma baixa autoestima deles, uma descrença naquilo que o Eterno poderia fazer, fez com que eles projetassem nos gigantes e falassem assim, eles também olham para a gente como gafanhotos. Não existe isso. Ao desconsiderar aquilo que o Eterno poderia fazer por eles, eles se consideraram como gafanhoto e passaram a achar que todo mundo considerava eles assim. Importante a gente buscar essa autoestima e entender a nossa posição. Entender que não somos como gafanhotos. Por mais que a sociedade às vezes queira nos dizer isso. Por mais que quando a gente olha em volta, a gente tenha essa sensação. As pessoas que não estão conscientes do seu próprio valor, param de lutar. E tendem a fugir das responsabilidades e começam a culpar os outros. Até mesmo Deus é culpado pelos nossos próprios erros. Pelo simples fato de nós não termos consciência do nosso próprio valor. Os filhos de Israel lá, os espias que estavam espiando a terra, eles tinham a maior ferramenta de todas. Eles tinham a promessa do Eterno de que eles iriam conseguir. Foram lá espiar para tentar descobrir o que eles iriam conquistar e traçar algumas estratégias. Tudo bem nisso daí. Mas eles não estavam conscientes de que o Eterno estava com eles. E que eles tinham a maior ferramenta de todas. E aí, eles começam a projetar o problema deles. Nós não vamos conseguir porque está cheio de gigante lá. Nós não vamos conseguir porque a terra consome os seus moradores. A gente não vai conseguir porque a cidade é fortificada. A culpa é de Deus. Aí começa, por que Deus nos tirou daqui? Por que Deus quer matar a gente e entregando na mão desse povo? Diga, Jorge, por favor. Não sei te dizer. Pode ser, porque o gafanhoto devora, né? E éramos como gafanhotos. É uma, pode ser. Mas o fato é, eles projetaram essa visão. A Torá não diz que
que eles tiraram isso porque trataram com o povo, e o povo tentou perseguir eles, o povo da terra tentou perseguir eles porque como gafanhotos. Não, eles se consideraram como gafanhotos, pequenos, e projetaram isso para o povo da terra. Ok? Bom, enfim, passo agora para o segundo objetivo. Antes disso, né, eu gosto sempre de revisar, antes da gente seguir. Difamaram a terra, enfraqueceram o ânimo do povo e minaram o plano de Deus. Baixa autoestima, projetaram nos outros a visão que eles mesmos tinham deles. E essa visão fraca que eles tinham deles, eles acabam projetando que, eu não consigo e a culpa é de Deus. Porque Deus que trouxe a gente para cá e colocou a gente nessa roubada. Então, até isso, essa baixa autoestima pode fazer com a gente. Tá? Vamos trabalhar o segundo objetivo. E se a gente consegue terminar até meio-dia, com certeza a gente vai conseguir. Bom, segundo objetivo que a gente colocou era entender por que os espias trouxeram um mau relato. Por que eles fizeram isso? A gente já sabe que eles trouxeram um mau relato. A gente já identificou pelo menos alguns pontos ali do que existia nesse mau relato deles. Agora, por que eles trouxeram esse mau relato? De antemão, eu tento mostrar para vocês, e a gente precisa entender por que o povo não queria entrar na terra. O povo não queria entrar na terra. Vamos lá. Capítulo 14, versículo 1. E levantou-se toda a congregação e ergueu suas vozes, e chorou o povo naquela noite. E queixaram-se contra Moisés e contra Arão, todos os filhos de Israel. E a congregação disse-lhes: Oxalá que tivéssemos morrido na terra do Egito, oxalá que tivéssemos morrido neste deserto. E por que razão o Eterno nos traz a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? De certo, melhor é para nós voltar para o Egito. Antes mesmo de começar o serviço, o Zé falou: a gente tem que ir, a gente tem que fazer. O povo que estava no deserto tinha consciência de que ao entrar na terra de Israel, o modo como Deus se relacionava com eles mudaria. Eles estavam vindo de um costume de milagres completamente miraculosos. Sai água de uma rocha, a rocha rola e acompanha eles. Uma nuvem fica em cima o tempo todo protegendo. Eu não preciso plantar, eu não preciso colher, eu como do maná. Todo dia lá, 6 dias na semana está caindo maná. Isso ia acabar. O maná não ia cair mais. Eles iam ter que plantar, ia ter que arar, ia ter que trabalhar. Eles não seriam mais acompanhados por um poço, teriam que defender suas terras, teriam que pegar em armas, teriam que lidar com inimigos para entrar na terra e depois para se proteger, teriam que proteger suas famílias. Eles estavam conscientes de que a coisa não seria tão fácil como vinha sendo até agora. Pouco fizeram. Né? Se a gente acompanha a narrativa lá desde Moisés, o que o povo fez ativamente? Quando eles se manifestaram para falar assim: Moisés, fala você com Deus que a gente vai ficar só aqui olhando ao pé do Monte Sinai. Mas agora, mais do que em momento algum dessa história da libertação do povo judeu da terra do Egito, agora eles iam ter que colocar a mão na massa. E quem disse que eles queriam fazer isso? Provavelmente estavam lá medrosos, provavelmente estavam lá receosos e acostumados. Eram escravos, a vida inteira de escravos, haviam sido libertos, estavam recebendo milagres após milagres, dias após dia, fazendo praticamente nada, só recebendo. Agora eles iam ter que trabalhar. Tanto a fé judaica quanto a fé messiânica, né, que a gente recebe, bebe dessa fonte do Taná, da Torá, é uma fé que exige ação. É uma fé que exige boas obras. Eu preciso fazer. Essa história de que levanta a mão, aceita Jesus, é por graça. Gente, Tiago falou, fé sem obras é morta. A gente precisa trabalhar. A gente precisa de boas ações.
O ensino do Rabino Mateus, se eu não me engano, da semana passada, ele trabalha bastante esse conceito de que quais são as boas ações que Yeshua fala lá no Sermão da Montanha, que a gente tem que abundar em boas ações. São os próprios mandamentos da Torá. Quais são essas boas ações que a gente precisa fazer? É cuidar do seu irmão, é não envergonhar o seu irmão, é devolver o que é dele, é pagar o salário em dia, é cuidar da sua esposa, é cuidar dos seus filhos, é amar o seu marido. Isso está na Torá, gente. Essas são as boas ações que Yeshua estava nos ensinando e nos estava cobrando. Enfim, assim como o povo, a porta lá, estava com receio de entrar na terra, porque, agora eu vou ter que me movimentar de uma maneira diferente, assim somos nós no nosso dia a dia. O tempo todo somos instigados a fazer, somos instigados a nos movimentar. E temos que nos movimentar. Senão a gente perde. Deus vai passar e vamos entregar isso para outra geração. Tá certo? Não nos furtemos. Não nos furtemos daquilo que o Eterno nos tem pedido e tem colocado diante de nós. Bom, enfim, os espias teriam que dirigir-se a uma nação que estava com um certo receio. Então, por que os espias trouxeram um mau relato? Então, a gente já viu ali que talvez tivesse um sentimento da nação de tipo, poxa, será que eu quero ou será que eu não quero? Será que eu quero entrar? Será que eu não quero entrar? Agora vai depender de mim, muito mais do que tem dependido até agora. Então, aí sim, a gente começa a olhar e voltar os olhos para os espias. Então, eles iam ter que se dirigir para uma nação medrosa. Eles tinham que voltar e enfrentar uma sociedade de pessoas, para falar para aquelas pessoas aquilo que possivelmente elas não queriam ouvir. Essa afirmação, eu acho ela fenomenal. As pessoas não queriam ser tranquilizadas. Elas queriam a confirmação dos seus medos. Olha só, hein? Elas não queriam ser tranquilizadas. Elas queriam a confirmação dos seus medos. Gente, isso acontece o tempo todo. O tempo todo a gente vê pessoas, e às vezes isso acontece com a gente, buscando justificativa para os seus próprios medos. Em vez dela brigar para romper aquela barreira, ela está buscando justificativas para dizer que aquele medo dela é real e existe. E por isso eu não tenho que fazer nada, porque eu não vou conseguir. Está vendo o tamanho daquele muro? Está vendo o que tem em volta? Está vendo o que está todo mundo falando? Então, romper com essa ideia, com esse medo, romper com essa ideia preconcebida, é difícil. E a maior parte do tempo, a gente tem e busca não ser tranquilizado, não uma palavra de incentivo, mas a gente às vezes acaba querendo confirmar o nosso próprio medo. A gente acaba trabalhando, eu costumo dizer isso no bombeiro, gente, não trabalha para o próprio fracasso, isso não contribui em nada. A gente tem que trabalhar, não para confirmar os nossos medos, mas pelo contrário, vamos trazer, vamos romper com essa corrente maléfica aí. Bom, então os espias estavam ali cercados dessa ideia perigosa. Eles estavam cercados. E quando Josué e Caleb tentaram romper com esse movimento, a sociedade estava toda esperando uma posição deles. E eles tinham que trazer o relato daquilo que eles estavam vendo. Eles podiam ceder essa pressão da sociedade, que estava tentando tranquilizar seus próprios medos, ou eles podiam falar assim, gente, eu sei que vocês estão com medo, é difícil, mas nós vamos. Quem tentou romper com isso daí, Josué e Caleb, olha lá no versículo 7, o que aconteceu com Josué e Caleb, quando eles tentaram romper com esse movimento da sociedade. E falaram Josué e Caleb a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é muitíssimo boa. No 9, metade do 9 para frente. E não temais o povo da terra, que como nosso pão são eles. Retirou-se o seu amparo de sobre eles, e o Eterno está conosco, não os temais. E pensou, lá no versículo 10, e pensou toda a congregação em apedrejá-los, porém a glória do Eterno apareceu. Então olha só, hein? Uma sociedade
querendo confirmar os seus medos. Os espias, 10 deles, falaram assim, ó, a gente encara ou tá bom, vai o que a pressão social nos está levando a dizer, o que o modismo está nos conduzindo. Eu apoio ou eu acato o que essa pressão social está fazendo? 2 deles resolveram ir de encontro àquilo ali, confrontar essa pressão social. E olha o que a sociedade tentou fazer com eles. E pensou toda a congregação em apedrejá-los. Vocês estão loucos? Não tem como. Mata esses caras, vão apedrejar. Porque eles não estavam confirmando esses medos. Esses demônios não estavam sendo confirmados. Eles não estavam paparicando a congregação. Ah, coitadinho da gente mesmo. Quão fraquinho que que pena, que dó, é isso mesmo. Não, levanta, vamos possuir a terra, nós vamos comer eles igual pão. Deus deu a eles para a gente igual pão, nós vamos destruir, a bênção de Deus não está sobre eles estão morrendo sozinhos. Eles já estão morrendo, a terra está matando eles. Não, Deus está matando eles, Deus tirou a proteção de cima deles, vamos apedrejar esses 2 aí, esses 2 estão loucos. Minoria, viu gente? Tem uma relação aí também, né? A minoria estava tentando animar. Cuidado com essa pressão social, cuidado com essa voz da maioria. Bom, a gente precisa entender que essa pressão social existe, e é forte, é poderosa. Esse tipo de pressão constantemente corrói a nossa compreensão do que é verdadeiro e do que é bom. Os espias sabiam que era verdadeiro e que era bom. Debaixo dessa força, dessa pressão social de, não vai dar, corrompe, e a gente passa a acreditar que é verdade, nós somos fracos. Cuidado. Nossa sociedade nos transmite mensagens que silenciam a realidade, que só a Torá define. Estamos presos num fluxo malévolo e perdemos as nossas convicções, o que nos faz renunciar ao objetivo. Acredite no que a Torá diz para você. Acredite na promessa que Deus deu para você. Cuidado com a pressão contrária da sociedade, que fala que você é fraco. A pressão contrária da sociedade que diz que você não consegue, que você não pode aprender, que você não tem condição de estudar, que você nunca vai ser alguém melhor na vida, ou que você não vai conseguir conquistar e vencer tal coisa. Acredite naquilo que a Torá fala de você. Somos fortes, temos uma arma muito melhor do que qualquer inimigo nosso pode ter, que é a mão de Deus do nosso lado. Mas creia nisso, mas não dependa disso, trabalhe. Deixa eu ver quanto que falta aqui, porque a gente tem mais 5 minutinhos. Não vai dar. Importante. Não, passei, deixa eu ver. Cuidado com o politicamente correto, ok? Que faz a gente acreditar, às vezes, diferente dessa clareza daquilo que é certo e daquilo que é bom. O primeiro passo para vencer essa batalha é reconhecer como a sociedade é poderosa. Se você não valoriza a necessidade de lutar, você não tem chance de resistir ao fluxo imposto pela sociedade. Cuidado com o modismo, né, gente? Cuidado com o modismo. Às vezes a gente é empurrado, desde a forma de vestir, a forma de falar, no que acreditar, por uma força da sociedade, por uma moda da sociedade. Se a gente não estiver atento e reconhecer que isso existe, a gente perde a força de lutar por aquilo que a gente acredita, pelos nossos objetivos. Bom, por último, e esse é bem rápido, no capítulo 15, no versículo 27, ainda na nossa porção, tem um texto bem interessante. Vou ler com vocês. E se uma alma pecar por erro, oferecerá uma cabra de 1 ano por oferta de pecado. E fará expiação o sacerdote pela alma que errou, quando pecar por erro diante do Eterno, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Versículo 30. Mas a alma que o fizer propositalmente, do natural ou do prosélito, ao Eterno ela blasfema, e será banida aquela alma dentre o seu povo.
porque a palavra do Eterno desprezou e o seu mandamento violou. Certamente será banida aquela alma, sua iniquidade estará sobre ela. Nem vi se estava aí, perdão. Mas a alma que o fizer propositalmente, o tratamento é diferente. Se a gente tem um tratamento diferente para aquele que erra, para aquele que peca por erro, para a alma que peca por erro, e se eu tenho um tratamento diferente para a alma que o fizer propositalmente, eu tenho pelo menos duas categorias. E eu encerro com uma história, também do Talmud. Conta que um rabino, num certo dia de jejum, no dia do jejum de 9 de Ave, que é um dia que várias desgraças aconteceram ao povo de Israel. A primeira das desgraças foi o relato dos espias. A tradição conta que esse relato foi no dia 9 do mês de Ave, do calendário hebraico de Ave. Então houve esse relato e foi uma desgraça esse relato. Foi uma desgraça porque eles tiveram que passar 40 anos no deserto. Foi catastrófico. E a história traz que no mesmo dia 9 do mês de Ave, caiu o primeiro templo, caiu o segundo templo. No dia 9 do mês de Ave, foi assinado o decreto de expulsão dos judeus da Espanha, em 1492, se eu não me engano, com o início oficial da Inquisição. No dia 9 do mês de Ave, Hitler assinou o que seria a solução final, que era o extermínio do povo judeu. Então, tradicionalmente, outras coisas aconteceram no dia 9 do mês de Ave. Tradicionalmente, judeus jejuam no dia 9 do mês de Ave. Eles planteiam e jejuam nesse dia. Conta a história que um rabino entrou na casa de alguns jovens no dia 9 de Ave, um dia de jejum, e eles estavam lá se refestelando e comendo e enchendo a barriga numa ceia grande, enorme. Ele olhou e falou assim: bom apetite, meus filhos, bom apetite, comam bem. E saiu. Os discípulos que estavam com o rabino falaram assim: mestre, eles estão profanando um dia importantíssimo da nossa tradição. Era para eles estarem fazendo um jejum, se arrependendo, pedindo para nada de ruim acontecer esse ano, no dia 9 de Ave, e eles estão aí enchendo a barriga com comida que nem caché era. Aí o rabino solta essa fala maravilhosa. Se um homem peca porque o seu espírito é fraco e o seu apetite é forte, é uma coisa. Mas se peca por malevolência ou por uma questão de princípios, seu pecado é maior. Prefiro ver essas pessoas comendo por apetite e por gostar de boa comida do que apenas por rebeldia. Uma coisa é você ceder a uma tentação. Você sabe que aquilo é errado, mas você não consegue. Isso demonstra a sua fraqueza. Resta uma esperança grande de que um dia você vai conseguir se fortalecer, que o Espírito Santo vai te dar poder, você vai orar mais, você vai refletir mais e você vai conseguir se arrepender. E a próxima vez que você estiver diante daquela situação, você vai conseguir vencer. Isso é uma coisa. A outra é quando você decide que não quero mais fazer aquilo. Eu entendo que isso está tudo errado. Eu entendo que esse princípio não é verdadeiro e não se aplica para a minha vida. O peso disso é muito maior, tá ok? Então, reflitamos para que não caiamos. Se cairmos, caiamos por tentação, porque a gente ora e vai pedir para Deus nos fortalecer para que a gente não caia de novo. Mas cuidado para você não chegar ao ponto de pecar e de errar por pura rebeldia e pura afronta, certo? Fecho com vocês, fazendo aí uma grande revisão daquilo que a gente viu. Então, de toda essa história da Paraxá, identificar o pecado dos espias. O que a gente pode dizer aí de pecado dos espias, gente?
Quais foram esses pecados? Para quê? Para apontar o dedo? Não, para que eu não cometa esses mesmos erros. Quando eles trouxeram o relato, eles fizeram o que com a terra? Difamaram a terra. Cuidado, porque se você difamar a terra, eles morreram. Cuidado quando você difamar quem? Que é muito maior do que a terra. O seu irmão. O que eles fizeram com o ânimo do povo? Enfraqueceram. Se eu não tenho uma palavra de ânimo para te dar, é melhor eu fazer o quê? Fica calado. E minaram o plano do Eterno. Tinha um plano, a terra mana leite e mel, entra, vocês vão conquistar a terra, eu vou fazer meu nome glorioso e grande em vocês. Eles só difamando a terra, minaram o plano do Eterno. Desanimando o povo, né? Enfraquecendo o ânimo do povo, minaram o ânimo do Eterno. Caindo os dois de uma vez. Por que os espias trouxeram um mau relato? A gente poderia resumir isso de qual forma? Por que eles trouxeram um mau relato? No final das contas, eles não confiaram neles. Então, tinha um problema interno. E tinha um problema que eles responderam aos interesses de quem? Quando eles trouxeram esse mau relato? De uma sociedade. Uma sociedade medrosa, fraca, que precisava ser animada. Escravos, a vida inteira de escravos, dependendo ali de milagre do Eterno, todo dia, com medo. Eu não quero entrar, vou ter que lutar. Então, eles não acreditaram neles, se viram como gafanhotos e arrumaram justificativas para justificar o medo da própria sociedade. Então, eles cederam a essa pressão, cederam a uma pressão social, tá bom? E por último, reconhecer a diferença entre duas categorias de pecado. Finalzinho, a gente viu que uma coisa é você pecar por ceder à tentação. Outra coisa é você pecar por pura rebeldia. Cuidado com esse tipo de postura. Amém? Bom, Shabbat Shalom a todos. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado mais uma vez, Zé. Obrigado ao Rocha Francisco. Sempre um prazer, uma satisfação, uma responsabilidade muito grande, mas fico sempre muito feliz de poder estar com vocês, de estar compartilhando. Cada vez que a gente para e estuda, pode ter certeza que eu sou o que mais estou bebendo desses conceitos e tento partilhar um pouquinho com vocês, tá certo? Essa apresentação eu pedi para o Rocha Francisco ontem passar para o e-mail, para o WhatsApp da congregação. Então, se alguém não está num grupo aí que existe, conversa com outro aí que pode ter. Bom, ficaria muito feliz se de noite ou ao longo do dia vocês conseguirem lembrar desses 3 objetivos aí. Que eu acho que assim a gente tem condição de praticar, assim a gente tem condição de ser santo, como Ele é santo, e assim a gente tem condição de alcançar a perfeição, como Yeshua nos ordenou alcançar a perfeição em boas obras. Tá certo? Shabbat Shalom a todos.